Lá, então, vamos começar. A Meg tá miando ali, mas não tem problema nenhum. Manuel Pereira Sobrinho, o manto sagrado. Vamos lá, ao vivo. Pai, Filho e Espírito Santo, ajudeis a um servo honrado, humilde a escrever em versos um sacrossanto tratado, o qual o poeta prova ser ele o manto sagrado. Amou Deus tanto ao mundo que pegou o seu Filho amado, entregou ele aos homens para ser crucificado, derramar seu sangue santo para a remissão do pecado. O homem animal ingrato, achando pequena ação, feita pelo grande Deus, Senhor desta criação, ainda foge dos dogmas do trilho da salvação. Quando estava em excursão para remir o pecado, Jesus, o Filho de Deus, disse a Pedro, servo honrado: quem crê em mim será salvo, quem não crê é condenado. Sabendo ele que Pedro tinha alma benfazeja, impôs nele a santa mão, dizendo em ti que lampeja: és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Ide por todo este mundo, do princípio até o fim, pregando o santo evangelho, pois meu Pai ordena assim, e as santas escrituras dão testemunho de mim. Te dou as chaves do reino, porque o tempo é chegado, o que ligares na terra, lá no céu será ligado, e o que aqui desligares, no céu será desligado. Todo o poder que me foi dado por meu Pai Santo Elohim, no céu, na terra, no mar, afirma bom e ruim, e ninguém virá ao Pai sem que não seja por mim. E todo homem conhece que a sua salvação ficou na mão de São Pedro, membro da religião, que fez as santas vontades do Filho da redenção. Antes do santo Messias vivia o homem na treva, desde o dia em que a serpente iludiu Adão e Eva, mas a luz resplandeceu, com ela o justo se eleva. No julgamento ao ímpio, Jesus falará assim: levanta-te, pecador, vem ver o teu último fim, perante as grandes afrontas que fizeste contra mim. Tu não ouviste a doutrina que no mundo apregoei, para pagar tuas manchas 33 anos lutei, sendo por ti humilhado, porém nunca reclamei. Sofri por ti tantas dores, frio suor me banhava, de bofetes empurrões o meu corpo se achava, quando um judeu me cuspia, de cordas outro me atava. Fui arrastado nas ruas como ladrão ou bandido, fui coroado de espinhos, por todos escarnecido, com uma corda na cintura, de minhas vestes despidos. Na presença de Pilatos, em vivas me apresentaram, ele mandou me açoitar e depois me arrastaram para Herodes me julgar, e lá me chicotearam. E depois desse sofrimento, Herodes determinou a minha volta a Pilatos, e ele então me entregou para ser crucificado. O grupo me acompanhou. Pôs um madeiro em meus ombros, forçadamente o levei, até o monte do Gólgota fui cuspido e apanhei, todo banhado de sangue, no dito lugar cheguei. Na grande cruz me puseram, todo o meu corpo furaram, no meio de dois ladrões, sem compaixão me mataram, sendo eu justo e sem culpa, tanto assim me torturaram. Deixei São Pedro na terra com toda a autorização de perdoar teu pecado por meio da confissão, de cometeres pecado já não tinhas a razão. Viveste em perversidade na trilha da perdição, e contra os 10 mandamentos, contra a missa e confissão, baixaste na sepultura com a mesma opinião. A gata tá miando aqui atrás. As sagradas escrituras morreste, não deste crença, o teu orgulho era grande e tua orgia era imensa. Agora, como juiz, lavrarei tua sentença. De minha reta justiça ficarás desamparado, porque és sujo e mundano, estás amaldiçoado. No inferno eternamente irás chorar teu pecado.
O que fez minha vontade tem por prêmio a salvação. Ali Cristo se retira para a sagrada mansão, conduzindo as almas justas para o trono de Abraão. E as almas condenadas, como Herodes e Pilatos, terão como recompensa agonias e maltratos. Logo hão de ver que os homens não deviam ser ingratos. O imperador Tibério, quando foi o rei romano, já decaído e doente, ébrio, sem ordem, sem plano, príncipe Gaio, seu enteado, era malvado e tirano. Filha, vê lá o que a Meg quer, filha. Tibério constituiu do reino príncipe regente, e Gaio, além de perverso, era homem inconsciente, só olhava para o outro, falso como uma serpente. E Marcos Lucano Galho era um velho senador, pai do tribuno Marcelo, moço de alto valor, e também da bela Lúcia, moça de honra e pudor. Certa vez o príncipe Gaio, fiado na posição com Lúcia, filha de Marcos, teve certa discussão. Ela, se vendo ofendida, contou a Marcelo, irmão. Era Marcelo o tribuno, de quem há pouco falei, filho de Marcos Lucano, homem de honra e de lei, e irmão de bela Lúcia, que antes também citei. E Marcos, o pai de Marcelo, era muito respeitado, uma por ser muito rico e outra por ser honrado, e pela queixa de Lúcia, Marcelo achou-se agravado. Falou assim para a irmã: vou hoje a Gaio matar, para ele nunca mais procurar desrespeitar uma filha da nobreza que tem pai e irmão e lá. Lúcia disse para Marcelo: és o príncipe regente, e se você fizer isto, destrói toda a nossa gente. Melhor dar por acabado que foi discussão somente. Porém, Marcelo, que era moço de 18 anos, formado em militarismo entre esgrimistas romanos, atendeu dela o pedido, porém formou novos planos. Abraçou a sua irmã e dali se retirou. Ao senador seu pai logo se apresentou. Então, antes de mais nada, seu pai assim lhe falou: meu filho, eu há 4 dias comprei um bonito escravo a um mercador romano, e é um sujeito bravo, já matou-me 4 guardas, já estou julgando o agravo. Disse Marcelo, meu pai, mande buscar o valente. Ele mandou e em pouco já estava em sua frente o dito escravo, porém com uma enorme corrente. Marcelo chegou-se a ele, com toda a calma o soltou, perguntou o nome dele, ele não titubeou, disse: meu nome é Demétrio. Marcelo aí lhe falou: a partir desse momento irás me acompanhar como escravo, pois bem sabes que não podes te excusar. Demétrio disse: senhor, irei para qualquer lugar. Alguém naquele momento falou fora no portão. O senador atendeu, era um centurião da parte do príncipe Gaio, com uma carta na mão. O senador recebeu, para o sobrescrito olhou, por destinar-se a Marcelo, Marcos a ele entregou. O centurião de Gaio pediu licença e voltou. Marcelo abriu a carta que o príncipe lhe dirigia, na qual dizia o seguinte, antes de morrer o dia: apresente-se ao pretório com a sua galhardia. Um tribuno militar tem uma missão honrosa, deve servir ao império com audácia valiosa, e sua hora é chegada para a missão perigosa. E depois de ler a carta, Marcelo para o pai falou, e o escravo Demétrio a leitura observou. À tardinha no pretório, Marcelo se apresentou. O legado recebeu com o semblante mudado, disse: por ordem do príncipe o senhor foi nomeado para o forte de Minoa, de Jerusalém ao lado. É para seguir amanhã na primeira embarcação. Aqui está o ofício de sua nomeação, assinado pelo príncipe, o regente da nação. Marcelo leu o ofício, logo depois o guardou. Assim que chegou em casa, que o pai dele mostrou, o velho sofreu um choque que ali quase desmaiou.
Marcelo, vendo seu pai chocar-se de tal maneira, perguntou-lhe o que havia, com voz leve e presenteira. Disse o velho: príncipe Gaio quer ver a tua caveira. Minoa, meu filho amado, fica lá na Palestina, tem uma tropa no forte para com a ação ferina defender a todo custo a legião beduína. Quem Minoa vai mandar, por fim é sacrificado, não existe disciplina, é todo mundo tarado, pois não se sabe quem é oficial nem soldado. Até mesmo a guarnição é um covil de ladrões, criminosos desertores de quase todas as nações. A ninguém se obedece, são almas sem corações. Marcelo abaixou a vista pelo discurso que ouviu e disse para Demétrio: o tempo se concluiu, prepare a minha bagagem, e na hora ali saiu. Foi até ao pé do leito da mãe velha adoentada, explicou sua partida, ela quase traspassada, como mãe lhe confortou, bastante resignada. Ele ali juntinho dela, pegou-lhe a mão e beijou, e como eram pagãos, ela não o abençoou, entregou ao deus Júpiter, Marcelo se retirou. Foi entrando no jardim, com Lúcia se encontrou, de sua nomeação para Minoa explicou, ela abraçou-se com ele e muito tempo chorou. Depois que se consolou, disse: meu querido irmão, Diana, aquela mocinha que me tem estimação, você já notou que ela lhe devota uma paixão? Ele perguntou quem era, ela disse: é minha amiga, filha da irmã do César, o que quer mais que lhe diga? Marcelo lhe respondeu: não sei se ela me liga. Nisto uma voz ecoou: Lúcia, eu preciso falar. Era Diana a donzela que Lúcia estava a citar. Marcelo foi atendê-la, ficou Lúcia a esperar. Diana disse: Marcelo, vim fazer a despedida, agora neste instantinho soube de sua partida, e como lhe tenho amor, quero ver sua saída. Marcelo disse: Diana, bastante lhe agradeço sua nobre gentileza, embora que não mereço, porém de sua bondade jamais na vida eu esqueço. Porém, como recompensa, garanto-lhe escrever, quando em Minoa chegar, para lhe esclarecer a situação completa e você tudo saber. Diana, ouvindo Marcelo, ficou tão atarantada que nada pôde dizer e saiu pela calçada, dizendo: Lúcia querida, venci a minha jornada. Demétrio vinha chegando e disse para o patrão: senhor, a sua bagagem já está na embarcação e como sou seu criado, peço a sua permissão para falar com sua irmã e lhe pedir boa sorte. Marcelo sorriu e disse: eu vou marchar para a morte e você vai, se quiser, pegar este vil transporte. Você é o meu escravo, porém pode recusar, porque na missão que vou só que irei me arriscar, e você tem liberdade de ir ou aqui ficar. Disse Demétrio: o senhor gostaria de ir também, a vida é que me assombra, a morte só me faz bem, porque aqui nesta terra não tenho amor a ninguém. Marcelo disse: Demétrio, tens a minha permissão, falas com a minha irmã e vais para a embarcação, que daqui a meia hora estarei para a refeição. Fez Demétrio reverência e dali se retirou, no jardim encontrou Lúcia e dela se aproximou, ela ao vê-lo pertinho por esta forma falou: o que queres, me responde? Demétrio disse: senhora, com vosso irmão irei para Minoa nesta hora, e desejo despedir-me, porque preciso ir embora. Para o assunto que falo, dele tenho permissão, como herança de seu pai, vos darei este anelão, como herança de meu pai, vos darei este anelão, por lembrança de um amigo que acompanha vosso irmão. Lúcia ficou cabisbaixa, a mão direita estendeu, e Demétrio colocou o anel no dedo seu, depois de beijar-lhe a mão, para ela respondeu: irei com vosso irmão para Minoa enfrentar, viagem de vida ou morte, e se por sorte eu voltar, este anelão que vos dei, vós tereis que me entregar. Porém, se lá eu morrer, já foi o destino meu, parente não tenho mais, no mundo só resta eu, será vosso anelão que um pobre escravo vos deu. Fazendo então reverência, na hora se retirou para a nave do patrão, naquele instante marchou. Diana, ouvindo a conversa, logo a Lúcia censurou:
Você, minha amiga Lúcia, transformou-se em namorada de um escravo vagabundo que para nós não vale nada. É engano, minha amiga, lhe disse Lúcia zangada. Ele de fato é escravo e irá com meu irmão para um perigoso forte e lhe pediu permissão para despedir-se de mim. Não é nada de paixão. Ali as duas ficaram em pequena discussão, enquanto isso Marcelo chegava à embarcação com Demétrio, o seu escravo, para cumprir a missão. O sol naquele momento terminava de se pôr. Marcelo, depois da ceia, devido forte calor, chamou Demétrio e saiu para o escalé do vapor. Então o fiel escravo ali ficou ao seu lado, vendo o tribuno Marcelo, contemplando o mar sagrado, como quem dava sinal de muito contrariado. Daí a pouco Marcelo para seu criado olhou, e com ar de camarada, Marcelo lhe perguntou: o que me dizes dos deuses? Pela resposta esperou. Disse o escravo: senhor, prefiro nada falar sobre esses personagens, porque já tive o pensar que eles não valem nada, por isso devo calar. Como Marcelo insistiu, Demétrio disse: senhor, Zeus é um deus lá na Grécia, mas para mim não tem valor. Cada povo tem um deus, maior ou inferior. Como os judeus, pelo menos, vêm de várias jerarquias, profetizando um bom Deus, com o nome de Messias, e continuam sofrendo as maiores tiranias. Júpiter, que é um deus romano, nada fez pelo seu povo, e outros deuses que existem, seja mais velhos, mais novos, não tem valor para mim. É só isso que resolvo. Digo isto, mas conheço e vou dizer ao Senhor que existe um Supremo da natureza, o Autor, Senhor da água, do vento, do sol, do frio e calor. A vida tem um mistério o qual não posso entender, porém tem em minha ideia que no mundo existe um ser, Senhor de todas as coisas e que tem todo o poder. Pois se pensarmos um pouco, chegamos à conclusão que um nasce e outro morre dentro da mesma nação. O que nasce às vezes pobre, o que morre tem milhão. A água do oceano fazer este movimento, sem o homem ter poder de parar ela um momento, é uma prova real de um ser mais do que portento. E aí, meus queridos, como estamos? Vê aí, minha filha. A árvore nascer nos campos sem precisar ser plantada, botar flores diferentes e o trino da passarada parece a música celeste às 5 da madrugada. A abelha tão pequena cria-se lá no vergel, sem do homem ter a ajuda, faz o saboroso mel. Um cão sem educação tem seu instinto fiel. Dentro de poucos momentos vê-se o céu anuviado, sem nele o homem tocar, nem ter o menor cuidado, depois tornar-se limpinho, sem ser por homem mandado. O peixe viver na água do rio Danúbio ou Volga, sem um homem dar despesa, e tem alegria e folga, e no mar nasce baleia, que a qualquer navio amolga. Faz o sol a sua marcha, sem ninguém poder privá-lo, a lua no firmamento, toda noite no escalo, da terra o homem a adorá-la, porém não pode tocá-lo. Toda a existência, enfim, desde o leão ao inseto, dos seres eu considero o homem o mais incompleto, porque tem seu semelhante como simples objeto. Depois desta explicação, Demétrio a vista baixou, Marcelo olhou para o mar, grande suspiro tomou, um pouquinho refletindo o que Demétrio falou. Pensou de si para si: este escravo é estudado, porém nunca tinha ouvido um caso tão explicado. Como explicar o escravo, mas conservou-se calado. Isto já era alta noite. Marcelo, com paciência, disse para o seu escravo: é bela a sua eloquência, vamos até o meu quarto que tem uma confidência. Demétrio não teve dúvida, ao tribuno acompanhou. Marcelo, ao entrar no quarto, uma cadeira apontou, disse: sente-se, Demétrio. Ele calmo se sentou. Disse Marcelo: Demétrio, dê-me uma orientação, como acha que eu devo assumir a guarnição lá no forte de Minoa? Qual a sua opinião?
Demétrio disse: Senhor, perdoai se for agravo, como posso vos guiar, se sou um humilde escravo? Marcelo disse: mas eu o tenho por homem bravo. Bem, Senhor, disse Demétrio, como dar-me a liberdade? Minha opinião é que mostre logo a autoridade. A argúcia muitas vezes resulta temeridade. Quando eu chegava lá, e logo no mesmo instante que ao comando assumisse, daria a prova vibrante, que a partir daquela hora era de fato mandante. Estou com você, Demétrio, disseste a pura verdade, posso ser assassinado, mas provo não ser covarde, e vamos dormir um pouco, que já é bastante tarde. Você vai dormir aqui comigo no quarto meu, mas a lei não me permite. Demétrio lhe respondeu: que lei inquiriu Marcelo, aqui quem manda sou eu. Demétrio fechou a porta, nada mais adiantou, deitou-se em sua caminha, aonde o amo mandou, também deitou-se Marcelo, até que o dia raiou. E assim 3 longos dias no navio viajaram, sobre diversos assuntos na viagem palestraram, e no porto de Óstia em certo dia chegaram. E dali para Minoa seguiram em carruagem. Marcelo disse a Demétrio: retira minha bagagem, e com o turco ou judeu contrate nossa passagem. Demétrio, sem mais demora, a bagagem retirou, então com o velho turco a viagem contratou. Estando pronto, Marcelo com Demétrio viajou. Já quase ao morrer do dia, foi quando ambos chegaram lá no forte de Minoa. Da carruagem saltaram, as sentinelas do forte, vendo aquilo se assombraram. Marcelo disse a Demétrio: vamos para a fortaleza, depois a bagagem vai, teremos uma surpresa. Vejo que minha chegada bulirá com a redondeza. Marchando para o portão, Demétrio o acompanhou. Chegando-se à sentinela, para a mesa perguntou onde estava o comandante. Pela resposta esperou. O soldado nem sequer tomou qualquer posição, roupa suja, barba grande, não lhe fez a saudação, disse só está na rua e não deu mais atenção. Marcelo o aberturou e lhe disse: ignorante, me trate com mais respeito, sou o novo comandante, tribuno Marcelo Galho, com honras de almirante. O soldado se assustou, ficou da cor de mamão, olhou com ar piedoso e lhe respondeu perdão. O comandante saiu, está o centurião. Marcelo, sem atendê-lo, logo no portão entrou, mas a sentinela disse, o centurião falou, que um pouco ia dormir, e nada mais me explicou. Disse Marcelo: então vá despertá-lo nesse instante, diga a ele que Marcelo é o novo comandante e quer vê-lo agora mesmo, que é ordem e se garante. O soldado sem demora do posto se retirou e ao 6º centurião no mesmo instante chamou. Este é o novo comandante, no portão se apresentou. Marcelo o interrogou com gesto de autoridade, o centurião mirou como quem tem má vontade, mas disse: eu substituo Paulo que está na cidade. Então vá lá, mande chamá-lo e cuide em se retirar, mude roupa, faça barba para poder se apresentar, pois este negócio aqui com certo vai entortar. O 6º centurião com ar de mofa o olhou, e aquele outro soldado barbado e sujo passou. Marcelo bem carrancudo a ordem a ele chamou: soldado, faça essa barba e seja menos pedante, mude a roupa, se apresente a mim que sou o comandante. Soldado e centurião saíram no mesmo instante. Daí a poucos momentos, um homem zarrão entrou, era Paulo manda-chuva, para Marcelo nem olhou, entrou no seu gabinete e assim determinou: centurião 6º, chame aquele recém-chegado, que eu quero dizer a ele que aqui está enganado, disciplina é lá em Roma, aqui ninguém é mandado. O velho centurião esta ordem obedeceu, foi ao tribuno Marcelo e a ele esclareceu. Marcelo com seu criado no salão se intrometeu. Era grande alojamento com vários oficiais, uns sujos, outros descalços, com maneira de chacais, e Paulo centurião ali perto e nada mais.
Marcelo chegou-se a eles, dizendo: És centurião, que comandas em Minoa, tua podre guarnição. Paulo, não fazendo conta, lhe deu bem pouca atenção. Apenas disse: sou eu. Olhou de bando e sorriu. Marcelo disse para ele: o que foi que você viu? Sou o novo comandante. Ali ninguém deu um psiu. Você é centurião e educação não tem? Não dá disciplina à tropa, portanto aqui não convém. Levante e peça desculpa, porque não me tratou bem. Paulo disse: tenha graça, valente aqui não se cresce, nenhum soldado daqui nunca lhe viu nem conhece. Marcelo disse: eu lhe mostro, se você não me obedece. Pulou de sua cadeira, por sua espada puxou, vendo Paulo aquela ação, com a sua também se armou. Ali mesmo no salão, o duelo começou. Demétrio ali encostado não ficou nem amarelo, enquanto Marcelo e Paulo se travaram no cutelo, Paulo levando a vantagem sobre as forças de Marcelo. Derrubaram uma parede, depois a sala voltaram, e o copo das espadas muitas vezes se cruzaram. Eram dois fortes leões, a luta continuaram. Daí a pouco Marcelo, com grande disposição, pôde enganchar a espada de Paulo centurião. Pelo copo ele tombou, ele caiu no chão. E a espada, caiu no chão. Com velocidade extrema, o tribuno lhe apanhou, jogou em uma das portas com a sua e arrastou uma faca de esgrimas, e para Paulo assim falou: lance mão de sua faca, seu centurião canalha, quero lhe provar que sou, sem falsidade, sem falha, não quero demora alguma, vamos travar a batalha. Paulo pensou um instante e na faca não pegou. Marcelo, com ar de louco, de Paulo se aproximou. Paulo lhe pediu desculpa da ação que praticou. Vendo Paulo que não dava um caldo para o gigante, pediu muitas mil desculpas a Marcelo nesse instante, e ali o reconheceu como leal comandante. Marcelo, nesse momento, sem querer qualquer demora, a todos os oficiais, disse dentro de uma hora: quero vê-los barbeados, senão a peia labora. E a Paulo disse assim: me siga, centurião, mostre o quarto do comando, onde ficarei então, pois eu só venho a Minoa, dar freio na guarnição. Paulo a ele acompanhou, sem se mostrar enfadado, assombrou-se todo mundo, de oficial a soldado. Marcelo ficou no quarto, sozinho com seu criado. Disse então para o escravo: que tal esta minha ação? Ele lhe disse: senhor, achei sem comparação, porque já sois o senhor de toda a situação. Dentro de 30 minutos a tropa se barbeou, engraxou sapato e bota, boné e roupa mudou, apresentou-se a Marcelo, ele até muito louvou. Aqui são as imagens da luta, né, pessoal? E vamos continuar a leitura. Muito bem, quero é assim, de mim ninguém tenha medo, imprima ordem e respeito, que nisto não há enredo, e todo mundo é preciso dormir tarde e acordar cedo. E para Demétrio disse: sua dormida é comigo, porque vejo que você é um verdadeiro amigo, põe a sua cama à porta, esperando algum perigo. Demétrio, obedecendo, a cama então colocou perto do amo Marcelo, e a vida continuou. Marcelo, como mandão, a tropa toda domou. Aproximava-se a Páscoa, Paulo a Marcelo chamou, dizendo-lhe: comandante, Pilatos me avisou que precisava de tropas porque o tempo chegou. Agora, meus amigos, nós vamos entrar na história de Jesus, porque até aqui ele vai começar a ser o contato dele com Pilatos, né? E aí vai desencadear lá na história de Jesus. Vamos lá, quem tá comigo aí, deixa o ok, deixa o joinha, tamo junto, vamos lá. Vou ler de novo aqui, ó. Demétrio, o obedecendo, a cama então colocou perto do amo Marcelo, e a vida continuou. Marcelo, como um mandão, a tropa toda domou.
Aproximava-se a Páscoa, Paulo a Marcelo chamou, dizendo-lhe: comandante, Pilatos me avisou que precisava de tropas porque o tempo chegou. Na Páscoa em Jerusalém há muitas alterações e por isso é necessário e diversas guarnições. Por ordem do rei Tibério, dou-lhe estas explicações. Marcelo, estando avisado, toda a tropa preparou, reuniu seu escravo, com todos eles viajou. Na quinta-feira da Páscoa, em Jerusalém chegou. Quando a tropa ia chegando, ouviu muitas gritarias, já na praça principal, viva o rei, viva o Messias, e de todos os lugares chegavam 1000 romarias. Marcelo olhou para Paulo e perguntou com espanto por que era que os judeus na praça gritavam tanto. Paulo disse: é o Deus deles, a quem eles julgam santo. É um galileu plebeu, é filho de um carpinteiro, que se diz filho de Deus, porém é um embusteiro, e existe até quem diga que ele é fino feiticeiro. Eu nada sei acerca dele, é outra religião. O pessoal de Tibério julga isto uma traição. Demétrio ouvia calado de Paulo a explicação. Ao chegarem no local, Demétrio descarregou os camelos do patrão, toda a bagagem ajeitou e voltou para Marcelo e desta forma falou: patrão, eu tudo arrumei, agora lhe peço eu permissão de olhar o Messias Galileu. Então vá olhar o louco. Marcelo assim respondeu. Demétrio saiu correndo com a devida atenção. Chegando em certo lugar, ali estava a multidão. Ele entrou para ver de perto quem tinha tanta ovação. Viu um homem bem no centro, fitou bem os olhos seus, notou algo de estranho sobre aquele homem de Deus, porque tinha um ar divino, diferente dos judeus. O timbre da voz do homem parecia ser divino, tinha linguagem bem clara e o rosto alabastrino, os olhos grandes azuis e porte de homem fino. Demétrio voltou pasmado com tudo aquilo que viu, e uma coisa anormal subitamente sentiu, quase como alucinado, por Jerusalém saiu. Chegou ao acampamento onde estava o patrão, entrando não disse nada, porém tinha a impressão que o Messias era santo, filho do pai Abraão. Porém, à boca da noite, Demétrio ficou surpreso em saber que aquele homem estava em grande desprezo e por ordem do Sinédrio, sem culpa se achava preso. Demétrio não teve sono nesta noite até o dia, saiu como alucinado para ver se ainda via aquele homem divino que há pouco conhecia. Andou por todas as praças como quem andava desvário. Às 9 horas do dia soube por um operário que o Messias estava em uma cruz no Calvário. Demétrio, sem mais demora, para o Calvário marchou, e logo que foi chegando, mesmo de longe avistou 3 homens crucificados, ele de medo pasmou. E viu do lado do norte Marcelo e Paulo jogando, com a tropa de Minoa. Demétrio ficou olhando, vendo junto à cruz do centro 2 mulheres chorando. Ele, para aproximar-se de Marcelo, seu patrão, pegou um copo com água, saiu com ele na mão e da grande jogatina tomou a aproximação. Marcelo, vendo Demétrio, disse para ele assim: que queres? Disse Demétrio. Trazer água foi que eu vim. Demétrio, disse o patrão: não obraste ação ruim. Paulo, meio embriagado, disse para ele: vá me buscar aquele manto que no pé da cruz está, pois o dono já morreu, traga o manto para cá. É por isso que o nome do romance é O Manto Sagrado. Vamos continuar lendo. Demétrio, naquele instante, de uma cruz se aproximou, era a cruz do Nazareno. Ele para o manto olhou, todo manchado de sangue, trazendo a Paulo entregou. Disse Paulo: deste manto ele não vai precisar, já morreu, não quer mais nada, com o manto eu vou ficar.
Marcelo lhe disse: não, só se você me ganhar. Vamos botá-lo no jogo, se você ganhar é seu, e se perder me pertence. Paulo aí se convenceu, botou o manto no jogo, na primeira mão perdeu. Marcelo pegou o manto e a Demétrio entregou e lhe disse: vá-se embora. Então ele então se retirou. Naquela hora, porém, foi que Jesus expirou. E disse na hora da morte: aqueles que me aprazem são dignos do meu amor, mas os que me desaprazem, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquela hora Demétrio pertinho da cruz passava, o sol apagou seus raios, na treva o trovão bradava, dando prova que o Filho de Deus na cruz expirava. Demétrio disse consigo: meu patrão é desumano, vê expirando na cruz, de um modo tão tirano, um pobre homem inocente, e dele ainda herda o pano. E ele perto da cruz via Jesus se ultimando, não se dando por achado, continuava jogando, até o manto do morto, por fim acabou ganhando. E enquanto o pobre escravo nesta cena refletia, a tempestade aumentava, a treva tudo envolvia, ele triste na estrada, quase tremendo seguia. E chegou ao acampamento, com o manto e o guardou, de 7 para 8 horas, quando o seu senhor chegou, foi para a festa de Pilatos, Demétrio o acompanhou. Pilatos fizera a festa para nela se deleitar com a morte do Messias e ninguém lhe censurar. No outro dia Marcelo havia de viajar. Na grande recepção saíram várias teorias, entre elas abordaram o assunto do Messias, porém em tom de pilhéria, de brinquedo e anarquias. Pilato disse era um louco que com ideia de rei quis fazer revolução, por isso eu entreguei ao povo, então assim, dessa culpa me livrei. Disse Marcelo e então em nada ele era culpado, sendo dessa forma assim, o Senhor é grande errado, não livrou o inocente e morreu crucificado. Pilatos disse: Marcelo, você quer me censurar? Ele disse: não, senhor, quero apenas lhe avisar que um homem sem ter culpa não se pode condenar. Paulo aí disse Pilatos: Marcelo já quer ser santo, jogou comigo e ganhou, do tal Nazareno o manto, para ele é grande relíquia, por isso isto eu garanto. Marcelo lhe disse: o manto, meu servo agora o levou, mas vá buscá-lo Demétrio, este logo se apressou, em 3 minutos apenas, trouxe o manto e lhe entregou. Ali houve mangação e Paulo disse a sorrir: Marcelo, senhor Pilatos, agora deve vestir este manto do Messias, para ser dele o vizir. Houve grande gargalhada quando Paulo sugeriu este assunto, então Pilatos nessa hora decidiu: Marcelo vestisse o manto, ele sem questão vestiu. Porém, depois que vestiu, ficou disto envergonhado, tirou logo e deu ao servo, e falando meio irado, disse-lhe: queime este manto, não o quero mais guardado. Demétrio pegou o manto e dali se retirou, e para fugir com ele, nessa hora planejou, porém desistiu depois, mas o manto não queimou. E guardou com muito zelo dentro do seu matulão, e dessa vez não cumpriu a ordem do seu patrão, pois para ele aquele manto era de estimação. E Marcelo lá na festa, depois que mandou queimar o manto por seu criado, foi tentar se retirar, porém sentiu algo estranho dele se apoderar. Pilatos, vendo Marcelo com aspecto diferente, quis chamar o seu criado, por ele ser incontinente, mesmo a cambalear, saiu daquele ambiente. E quando ia saindo, viu um capitão chegar, e depois da continência devida do militar, um ofício lhe entregou, e ele leu sem hesitar. Vinha escrito no ofício: Marcelo Lucano chamo, a Roma com muita pressa, atender ao rei seu amo, Augusto Tibério César, porque nada lhe reclamo. A pedido de Diana, a minha netinha bela, envio-lhe este ofício, e venha na caravela. Envio-lhe este ofício, que é o chamado dela. Marcelo disto ciente, disse a todos com coragem: vou mandar o meu escravo arrumar toda a bagagem no porto, e amanhã cedo estou pronto para a viagem.
O capitão despediu-se, Marcelo se retirou, comunicou ao criado, o forte a Paulo entregou, e no outro dia cedo para Roma viajou. Porém, durante a viagem ficou como alucinado, começava uma conversa, depois dizia assustado: estava você também naquele triste passado? Isto com qualquer pessoa que de nada conhecia, a pessoa admirada, às vezes lhe respondia, sim ou não, mas o assunto de modo nenhum sabia. Assim o pobre Marcelo em Roma desembarcou, a família sem demora, com carinho o abraçou, ele que amava Diana, por ela nem perguntou. A qualquer uma pessoa que vinha o visitar, ele perguntava logo, que fazia admirar, você estava também naquele triste lugar? Demétrio pôde notar que ele estava perturbado com a morte do Messias e, depois de interrogado pelo pai do seu senhor, contou-lhe todo o passado. O velho, quando escutou o que Demétrio dizia sobre a morte de Jesus, do manto e da anarquia, achou que talvez o manto tivesse qualquer valia. O manto sagrado. Branco Marinho acabou de entrar na live. Branco Marinho, você já conhecia a história do manto sagrado? Meu grande amigo Branco Marinho. Quem for entrando na live aí, deixa o seu like. Vou repetir aqui o último verso, tá? Demétrio pôde notar que ele estava perturbado com a morte do Messias e, depois de interrogado pelo pai do seu senhor, contou-lhe todo o passado. O velho, quando escutou o que Demétrio dizia sobre a morte de Jesus, do manto e anarquia, achou que talvez o manto tivesse qualquer valia. Deu-lhe a carta de alforria, ele não quis aceitar. O velho disse: Demétrio, e como posso curar? Meu filho, dessa loucura não se pode suportar. Demétrio lhe disse: irei com ele para Atenas, lá ele vai distrair-se com as mais belas pequenas, porque lá há muitas jovens, louras brancas e morenas. Marcos, o pai de Marcelo, com Demétrio concordou, sua carta de alforria numa gaveta guardou, e ele no outro dia com Marcelo viajou. Quando em Atenas chegaram, na casa de um hospedeiro, Demétrio com seu senhor foi para o quarto primeiro, com toda a sua bagagem, também como cavaleiro. O hoteleiro estranhou, pois para ele era gravo um cidadão de nobreza hospedar-se com escravo, porém Marcelo explicou que tinha por desagravo. A filha do hoteleiro foi chegando no salão, saudou aos recém-chegados, para cada estendeu a mão. Marcelo correspondeu, o outro não teve ação. Teodósia é o nome dela, grega nova e muito bela. Sorria para o escravo quando o pai fez ver a ela que Demétrio era escravo, não podia tocar nela. Teodósia se retirou, coberta de nostalgia, o pai dela acompanhou-a com sua feição sombria. Marcelo ficou no quarto com o criado em companhia. Tá acompanhando aí, filha, o bate-papo? Passou o resto do dia tristonho sem conversar. Demétrio pediu licença à tarde para passear pelo jardim do hotel para não molestar. Teodósia, vendo Demétrio passeando no jardim, tomou a aproximação e foi-lhe dizendo assim: seu Demétrio, por favor, quero que acompanhe a mim. Demétrio quis acusar, mas depois acompanhou, e no banco do jardim, com Teodósia se sentou, cingiu-a pela cintura, porque ela ordenou. Depois ela interrogou da doença do patrão, ele explicou do começo com toda a satisfação, desde a morte do Messias até essa ocasião. Ele falou sobre o manto, ela ouviu compadecida tudo o que Demétrio disse, depois saiu compungida com ele para outro canto onde havia uma ermida. Vamos deixá-los sozinhos, sem ninguém observar, e voltamos para o quarto onde Marcelo, a penar, fazia milhões de planos sem o juízo aprumar.
Quando Demétrio saiu, ele começou a pensar em adquirir a faca que dera para guardar e ali em sua cama ligeiro se suicidar. Que havia sido ingrato, a consciência acusava, ouviu pelo pensamento, quando Cristo perdoava, sentiu o grande remorso e aquela angústia guardava. Bateu, mexeu, procurou, a faca não encontrou, foi a mala de Demétrio e assim que destampou, viu o manto do Messias, pôs-se de pé, recuou. E disse: escravo maldito, sabeis que estou sofrendo por este manto perdido, que em minha frente estou vendo, mandei que ele o queimasse e não está me obedecendo. Ele pensa que este manto evita de eu procurar a faca para com ela agora me suicidar, porém está enganado que procura até achar. A vida não me adianta, hei de viver isolado. Quando falo com alguém, pergunto entusiasmado: você estava lá, você também lá estava, com ar de translocado. Como que endiabrado da mala se aproximou, com mais de 1000 pensamentos, do seu velho manto pegou, para jogá-lo distante, a força porém faltou. Sentiu alívio instantâneo do peso que conduzia, chegou-lhe santas ideias, foi nascendo a alegria, coisa que há muito tempo de modo nenhum sentia. O plano de suicidar-se logo ali se afugentou, ele aí com cortesia pegou o manto e beijou, voltou sua vida alegre, que dantes nunca gozou. Pensava que tem um manto que me confortou assim, naquilo criado entrou, que chegava do jardim, viu Marcelo com o manto, ficou como manequim. Pois supôs que seu senhor fizesse grande explosão, Marcelo se levantou e com o manto na mão, disse: Demétrio, eu preciso arrumar um tecelão. Ele lhe disse: senhor, eu hoje mesmo garanto. Perguntou para que queria, Marcelo no mesmo canto, disse que precisaria consertar aquele manto. Explicou-lhe tudo, enfim, tudo que lhe aconteceu quando procurava a faca para o triste plano seu. Sobre o milagre do manto, nada Demétrio escondeu. Demétrio, vendo o patrão, sentindo grande melhora, foi forte o contentamento naquela bendita hora, foi tamanha a emoção que ali mesmo quase chora. Foi dizendo meu patrão, o tecelão Benjamim, mora aqui a poucos passos e não trabalha ruim, sou grego e conheço ele, e ele conhece a mim. Marcelo disse: então vamos que vou mandar consertar o manto para guardá-lo como relíquia exemplar. Demétrio saiu com ele, muito alegre a conversar. Na casa do tecelão, em pouco tempo chegaram, entregaram o manto a ele, o serviço contrataram, então na mesma palestra para o dito hotel voltaram. Marcelo pelo caminho, com Demétrio na viagem, perguntava se no manto achava alguma vantagem. Acho, respondeu Demétrio, seu dono tinha coragem. E talvez devido a isso o manto tinha ficado senhor dos seus modos bons, pois morreu sem ser culpado, já por isto pode ser que seja um manto sagrado. Marcelo ouviu a Demétrio, porém não compreendia o que naquela viagem sobre o manto lhe dizia, o que já notava era de volta a sua energia. Ao entrarem no hotel, 2 bons copeiros chegaram, com a comida de ambos, eles muito bem jantaram, e para casa do tecelão, no outro dia arrumaram. Benjamim, o tecelão, quando Marcelo chegou, acerca daquele manto, logo a ele perguntou, ele com o ar sisudo toda a história contou. Benjamim era judeu, ouviu emocionado a história do começo, sem se julgar enfadado. Eu, escravo Demétrio, também ouvindo calado. Depois Benjamim lhe disse as sagradas profecias, escritas há muitos séculos, como bem a de Isaías, dizem que num certo tempo vinha Jesus, o Messias. O Messias que falou, a sagrada profecia, nasceria na Judéia, numa pobre estribaria, filho de uma bela virgem, tendo por nome Maria. Filho unigênito de Deus e com seu poder sagrado, e no meio da pobreza teria que ser criado, e por isso pelos grandes tinha que ser odiado.
e ao tribunal romano havia de ser levado para ser pelos seus algozes cuspido e apedrejado, e depois em uma cruz seria crucificado. Marcelo, ao ouvir aquilo, sentiu entre os nervos seus um abalo e perguntou: você me falou em Deus? Que Deus é esse que você fala? É Júpiter, Mercúrio ou Zeus? Benjamin lhe respondeu: falo no Deus Criador dos planetas e da terra, invisível superior, que faz as árvores nascerem, nos dando fruto e sabor. É o Espírito poderoso que vê tudo e nada sente, Senhor da alma e do homem, Senhor do grilo, a serpente, dono do grande universo e Pai de todo o vivente. Marcelo nada mais disse e ali ficou pensando. Depois recebeu o manto, a Demétrio foi chamando, pagou ao velho o trabalho e saiu se disfarçando. Quando na pensão chegou, o hospedeiro falou que o achou mais animado, muito se congratulou com o restabelecimento, deu provas que se alegrou. E Demétrio ainda mais, porque via seu patrão falando todo aprumado, com grande satisfação, achando ser um milagre de um deus ou de visão. Na palestra estavam todos quando entrou um homem belo, com insíquias de carteiro, trajado de amarelo, entregou logo umas cartas ao tribuno Marcelo. Ele, para romper os selos, ligeiro se apressou. A primeira era o pai, pelo nome ele notou, e ali mesmo na mesa, sendo Demétrio, escutou. Dizia a carta o seguinte: meu filho, eu fui a Capri, o imperador Tibério passou o seu verão ali, foi lá exclusivamente para falar sobre ti. Diana, netinha dele, está com ele na ilha, ela é quem manda e desmanda, ele tem ela como filha, ela é humana e distinta, achei-a uma maravilha. Quem tirou de Minoa foi ela quem exigiu do imperador Tibério, Gaio de ódio rangiu, porém não pôde dar jeito, da regência desistiu. Eu ontem fui para Capri, expliquei minha atitude, expus o caso do manto por maldição ou virtude, e espero que Sua Alteza me ajude em tua saúde. Ele falou que você em Atenas ficaria, muito embora que Diana, ela era quem aprovaria, se você vinha ou ficava estudando teologia. O rei ficou quase louco quando soube do judeu, que morreu lá no Calvário, quando nada cometeu. Diana manda lembranças e aprova o pedido meu. Você fica aí uns meses para se restabelecer, depois virá para Capri, o império que ali vê. Um abraço de seu pai, galho que vive a sofrer. O portador, cujo título era de centurião, por nome Tribuno V, homem de mau coração, disse preciso resposta, sem haver amolação. Disse Marcelo, pois não, da mesa se levantou, seguindo para seu quarto, porém Demétrio ficou. Então o Tribuno V por esta forma falou: quem é aquela mocinha que está ali sentada? Respondeu-lhe o hoteleiro: é a minha filha amada. Quinto disse: é uma deusa, e por mim será amada. E marchou para Teodósia como quem leva mau plano. O hoteleiro lhe disse: Senhor, não seja tirano. Quinto disse: quem és tu para reclamar a um romano? Houve grande bate-boca, a hoteleira chegou e lhe rogou com carinho, porém Quinto não ligou. Deu-nos dois e para Teodósia, como louco ali marchou. Demétrio, velho criado, lhe disse assim deste jeito: Senhor, ela é uma virgem, merece o vosso respeito. Disse Quinto: vá-se embora, miserável sem conceito. Demétrio disse Teodósia: sua mãe é quem lhe afaga, vá-se embora com seus pais, não tem que procurar vaga. Naquilo o Tribuno V foi puxando sua adaga. E disse para Demétrio, o escravo de Marcelo: retire-se, seu canalha, que vou jogar-te o cutelo. Demétrio disse: Senhor, veja que sou um farelo. Saltou Quinto sobre ele, Demétrio se desviou, dele um soco nas costelas, a adaga dele tomou, e no braço do tribuno com audácia segurou. Quinto tentou se soltar, mas dessa vez foi em vão. Demétrio deu-lhe um soquete que o cabra beijou o chão, soltando o sangue da venta, já sem uso da razão. De novo quis levantar-se, Demétrio lhe golpeou, ele caiu novamente. Demétrio aproveitou, deu para encher a barriga,
ao amo se apresentou. Marcelo, vendo Demétrio ali todo ensanguentado, estava escrevendo a carta e ficou admirado, e depois que o interrogou, soube de todo o passado. E falou para Demétrio: você tem que viajar para outra terra qualquer, porque além de açoitar, um centurião romano conseguiu desarmar. E um escravo não pode fazer tão bonita ação. Estou muito satisfeito, porém, como seu patrão, mesmo sentindo aconselho, retirar-se da nação. Ligeiro fez uma carta, pôs uma certa quantia, dizendo para Demétrio: olha aqui sua alforria, e o dinheiro é para despesa, e me escreva qualquer dia. Demétrio disse: patrão, o seu dinheiro é sagrado, preciso dele porque me acho necessitado, mas da minha liberdade o tempo não é chegado. Pode ficar com a carta, que para mim é prazer, e no lugar que eu chegar, primeiro o que vou fazer é tratar do que medito e depois lhe escrever. Ali arrumou os troços, com Marcelo se abraçou, não falou com Teodósia porque o tempo faltou, com destino à Palestina nessa hora viajou. Marcelo, sentindo a falta, saiu daquele recinto e foi olhar como estava na sala o tribuno quinto, como quem nada sabia, com seu semblante distinto. Quando viu o quinto na sala, no cantinho ensanguentado, sem poder se levantar, se fez de admirado. Quinto aí lhe contou tudo o que tinha se passado. E disse para Marcelo: quando chegar-me melhora, eu matarei seu criado, e daí a uma hora foi procurar o escravo, ele havia ido-se embora. Quinto disse para Marcelo: o desgraçado arribou. Marcelo disse: eu não sei para onde ele rumou. E logo Quinto com a carta para Roma viajou. E quando o tribuno Quinto desembarcou em Capri, soube que o imperador estava fora de si. Diana naquela hora aproximou-se dali. Perguntando por Marcelo, o tribuno explicou que ele estava em Atenas, uma carta lhe entregou, ela muito agradeceu e dali se retirou. A cartinha se dizia: Diana, minha querida, irei estudar um pouco e depois faço partida para nossa velha Roma, minha terra preferida. No mais, aceite um abraço, no nosso amor eu não falho, pensando somente em ti, meu juízo tem trabalho, aceite um beijinho mais, Marcelo Lucano Galho. Diana leu o escrito e Quinto se retirou, Tibério apareceu morto, Galícula o sepultou, e por ser dele sobrinho, o trono romano herdou. Porém deixamos Galícula como rei no seu estado, adorando o paganismo com instinto de... Vou ler de novo. Porém deixamos Galícula como rei no seu castelo, adorando o paganismo com instinto de cadelo, e falemos um pouquinho sobre Demétrio e Marcelo. O leitor está lembrado quando Demétrio lutou com o mau tribuno Quinto e logo mais viajou, seguiu para a Palestina, aonde Cristo expirou. Lá encontrou os apóstolos pregando a divina luz, com a palavra do Cristo que morrera numa cruz. Demétrio então foi ouvir a palavra de Jesus. Depois que ouviu São Pedro, logo aí se converteu, lançou mão de sua pena, para seu amo escreveu, enviando aos cuidados de Benjamim o judeu. A carta dizia assim: meu estimado senhor, estou ouvindo e sabendo muitas coisas de valor sobre aquele Galileu que sofreu grande horror. Se o senhor quiser vir saber quem é nosso Deus, ouvindo a palavra santa de um apóstolo dos seus, despreze os deuses lendários, Júpiter, Mercúrio e Zeus. Deus, meu Senhor, é o vivo, ele é santo, justo e puro, que entre a humanidade só achou coração duro. Vem ouvir seu santo servo, homem já quase maduro. Aquele homem do manto era um profeta enviado, fez milagre em todo canto, fez morto ressuscitado. Esse manto, meu Senhor, pode guardar que é sagrado. O mais até outra vista, aqui ficam com seu criado, Rua Quinco, número 11, perto do templo sagrado, Demétrio, fiel escravo, abraço bem apertado.
Marcelo, ao ler a cartinha, muito se impressionou, preparou sua bagagem, no outro dia embarcou para a velha Jerusalém, como Demétrio explicou. Lá chegando se encontraram, um com o outro se abraçou, ficaram morando juntos, Marcelo acompanhou Demétrio ao sermão de Pedro e muito se admirou. Pois quando Pedro falava, convencia a multidão, Marcelo, ouvindo com calma toda a sua explanação, tomou conhecimento da cristã religião. E depois de alguns meses, Jesus em seu coração morava a todo momento, ele pediu perdão por ter comandado a tropa com muita rebelião. Um dia disse a Demétrio: eu vou a Roma pregar a religião de Cristo, que é Deus, e vou provar que os ídolos não valem nada, contra eles vou lutar. Demétrio disse: eu também irei com o meu senhor, e no outro dia cedo partiram com o vapor, para Roma os dois convertidos pregar a lei do amor. Logo que saltaram em Roma, fizeram uma pregação referente à lei do Cristo para toda a população, com respeito ao batismo e à cristã religião. Calígula, o rei pagão, ao tomar conhecimento, disse: eu hei de castigá-lo pelo grande atrevimento, e mandou logo prendê-lo naquele mesmo momento. Diana e Marcos Lucano estavam nesse ambiente quando os soldados romanos entraram severamente na praça, prenderam eles, atando em forte corrente. Diana ficou aflita, vendo Marcelo amarrado, e Lúcia, sua irmãzinha, dava ataque ali ao lado, vendo o irmão e Demétrio indo na frente de soldado. Calígula, vendo os dois presos, de um deles se aproximou, perguntando: o que fazes? Marcelo lhe disse: estou pregando a lei do Deus vivo, que o mesmo Deus me mandou. O rei disse: vós estáis blasfemando contra Deus, Júpiter, nosso senhor, profanais da lei de Zeus. Marcelo disse: senhor, estes pertencem aos ateus. O Deus a quem me refiro não é um senhor pagão, Cristo que veio e morreu pela nossa salvação. Calígula disse para o guarda: bote eles na prisão. O guarda pegou Marcelo, quando em seu manto tocou, sentiu choque divino, logo ali se rebelou contra as ordens de Calígula, e o rei vociferou: obedeçam-me, canalhas, e no campo dos arqueiros matem eles de traição, que são dois prisioneiros, traidores irreparáveis, até pelos estrangeiros. E nisto Diana e Lúcia dos dois se aproximaram. Diana pegou Marcelo, os guardas não empataram, e Lúcia pegou Demétrio. Na hora as duas gritaram. Vê a Meg aí, que tá miando. Nós também somos cristãs e iremos para a prisão. Toda a guarda do império formou uma legião e acompanhou os quatro marchando para a detenção. Mas ao chegarem no campo, os quatro se abraçaram, fizeram preces a Deus, no solo se ajoelharam. Os soldados, vendo aquilo, todos se emocionaram. Uns voltaram para o reino nesta dita ocasião, e outros se revoltaram contra todo Deus pagão, e com Demétrio e Marcelo seguiram a religião. Marcelo, como tribuno, enorme tropa formou, e contra os deuses pagãos dali avante marchou. Casou Demétrio com Lúcia, com Diana ele casou. Calígula lhe perseguiu, já porque era pagão, porém Marcelo e Demétrio formaram uma legião e saíram mundo afora pregando a religião. E depois que o rei morreu, Nero o trono assumiu, foi perseguir os cristãos, porém de nada serviu, morreu como desgraçado e o paganismo caiu. Aqueles pregando, né, pessoal? Porque lutar contra Cristo é um trabalho perdido. Certa vez ele dissera que seria combatido por falsos e ignorantes, jamais seria vencido. Marcelo foi um pagão até que reconheceu na lei de Cristo o amor, o manto favoreceu. Ele e Diana explicaram liberdade ao povo ateu. Paulo depois conheceu e com ele se juntou, recorreu ao Galileu e ele lhe perdoou. Isto prova a Santa Grei. Religião é a lei. Assim São Paulo explicou. Fim. Literal.